Sente-se à mesa, está começando o Proposições de número 002. Estou muito feliz por dar continuidade nesse projeto e de poder receber gente que a gente ama, gente do nosso coração. Se você assistiu o Zero, episódio inicial, a nossa introdução, eu falei que era bem provável que durante os primeiros episódios a gente contasse com gente da nossa família, gente da nossa casa, gente que acompanha a nossa vida, que reparte da nossa mesa. E hoje, meus amigos, eu estou aqui com um cara muito especial, vou apresentar para você. Eu vou deixar você se apresentar, porque eu vou correr meus riscos. Estou aqui com meu amigo Gabriel, ele que é de Goiânia, mas está residindo aqui em São Paulo. Há quantas semanas, Gabriel? 3 semanas? 3 semanas. 3 Esse é o semanas. Gabriel, uma salva de palmas. Cadê minha produção? Gabriel! Gabriel, se apresenta para a turma aí, meu irmão. Valeu, Dani. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estão assistindo isso, ouvindo. Você já pegou a parada da internet? Já tô acostumado. Nossa, Já. eu falo boa noite, erro tudo, mas... Não, eu também, eu falava bom dia, falava boa tarde, variando, mas aí aprendi com blogueiro e fui. Mas, bom, eu sou o Gabriel, né, eu tenho 17 anos, estou morando em São Paulo, estou fazendo administração e, bom, acho que o que falar de mim, acho que a gente vai descobrindo ao longo do episódio, a gente vai conversar muito sobre isso, mas basicamente acho que a parte mais importante disso tudo, as duas partes mais importantes disso tudo é que eu sou um filho amado de Deus e que eu sou uma pessoa com nanismo. E a gente vai contar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Mas é isso, privilégio estar aqui, privilégio ter recebido esse convite. Bora que tô muito Bora animado. trocar ideia, né? Bora. Cara, eu conheci você era muito menino, eu tô assim, em dúvida. Você tinha 6 ou 7 anos, mas foi marcante pra mim. Provavelmente você não lembra, não sei se você lembra, Acho que não. mas a gente foi almoçar, eu, você, seu pai, e a gente em Goiânia ainda. Uhum. E a gente ficou conversando e você falando de futebol. Naquela altura eu acho que você não tinha tanta dimensão das questões que envolviam a sua vida. E nem tinha ainda oficialmente o movimento todo, que depois você vai falar. Uhum. Mas eu lembro que você era muito apaixonado por futebol. Mano. Muito. Você ainda é São Paulino ou não? Nunca fui, que isso? Que isso? Você é o quê, palmeirense? Não, eu sou Goiás. Ah, não. Sou Goiás, Pô, agora Esmeraldino. o Boca e o Neemias estão Pois trabalhando é, lá tô no no Goiânia. Goiânia, né? Não, achei massa demais. Muito massa, né? Tô feliz Muito, também. muito. Cara, eu lembro que você gostava muito de futebol. Você me impactou porque você falava os grupos da Copa. Eu conferi, eu falei, mas como assim, cara? E naquela época você queria ser cientista, era uma pira meio assim. Nada a ver agora, né? Você tá na Aham. administração, Uhum. mudou totalmente. Total. Conta aí, você Total. chegou em São Paulo agora, tá estudando ADM mesmo, né? O Qual que DM. é o foco, qual que é o sonho? Cara, então, assim, eu mudei muito de lá pra cá, mas também do ano passado pra cá. Eu quis. Eu comecei a querer ADM, na verdade, no meio de 2022. Antes eu queria direito, aí antes eu queria medicina, já quis engenharia, mas assim, eu comecei a trabalhar com meu pai, estagiar assim no escritório dele, que é, né, um escritório de advocacia focado em fusões e aquisições, e eu vendo assim como é que as empresas eram organizadas, como é que fazia isso, como é que eram as operações e tudo, e eu falei, cara, eu quero mexer com isso no futuro. Mas eu falei, vou seguir os passos do meu pai, vou fazer direito. E aí, quando eu fui ver o tanto que é amplo o direito e o tanto que tem coisa que eu, particularmente, não me interessaria de estudar, eu falei, não, vou para administração mesmo. E assim, hoje, eu não sei em que área específica que eu quero trabalhar, mas eu sei que é alguma coisa talvez relacionada à empresa, talvez relacionada até a esporte mesmo, talvez relacionada à administração pública, né, fazer alguma pós assim em administração pública por conta de todo o trabalho que a gente tem com o instituto, com essa interlocução até com o poder público, né, com os políticos e tudo. Então eu gosto muito dessa área, não sei se como profissão, mas com certeza é algo que eu vou, né, tocar com certeza depois que eu me formar e tudo, profissionalmente ou como minha mãe faz, que tipo, voluntariamente.
É a né? paixão Então, dela, é né? a paixão dela. Então, Ela entrou assim, exato, corpo e nossa, alma, né? demais. Ela é empresária, né? Ela formou em administração e ela foi empresária por 25 anos, até que a gente formou o instituto e tudo. A gente já vai contar sobre É isso. isso aí. É, mas a gente formou o instituto e ela viu que não dava para conciliar as duas coisas e que a demanda que a gente tinha dentro do instituto era uma demanda que acho que só a gente conseguia suprir, Uhum, sabe? Foi algo que eu falei no último encontro que a gente teve. Não existia, não existe outra Juliana, outro Marlos, uhum, né? E não tem outra casa na qual eu poderia chegar e a gente poderia fazer todo esse movimento, sim. né? Então a gente viu que é uma comunidade que estava muito carente, que ainda é muito carente e que basicamente tem só a minha casa como referência. Então, com isso, ela falou: Ó, vou deixar a empresa de lado e vou focar só no instituto 24 horas por dia, 7 dias por semana. E quando eu falo 24 horas, é 24 horas mesmo. Assim, de madrugada, tem vezes que ela está atendendo uma família e tudo mais, mas As pessoas já entendem ela como essa mãezona. essa mãe, né? Eu ia falar pastora, assim, mas É, nem todos têm essa. Uma não, mãe mesmo, né? mas mãe, pastora, eu acho que assim, a gente, né, fala que ela Conselheira, uma é, pessoa que. exato, exato, a gente fala que ela é a presidente do instituto, mas para todo mundo que você for falar, se for perguntar, ela é uma mãe mesmo, Sim, porque ela entende do lado da mãe, né, pelo lado da mãe, literalmente. literalmente, é, como como seria importante ter uma pessoa que esclarecesse e que te desse um conselho e que te acalmasse, Uhum. principalmente depois do diagnóstico, principalmente assim, Hoje conhecendo com, assim. com tanta tecnologia, a pessoa consegue, a gestante consegue descobrir que está Uhum. ali gerando um filho com nanismo com quantas semanas? Tem uma Então, precisão ou não? varia muito. Acho que principalmente porque não é só a gestante, não é só o exame, né? É o médico também avaliar e saber que existe o nanismo e saber Depende do médico diagnosticar. e do. Entendi. Isso. Então, assim, minha mãe, por exemplo, lá em 2006, ela descobriu com 32 semanas. Cara, A já gente é a fase é, entrando para a última fase, né? é, mas a gente tem gente que descobre um pouco antes. Assim, quando descobre na gravidez é mais ou menos nessa faixa, né? De 30 a Não, eu 35 te semanas, perguntei talvez. porque, como você já tem quase 18 anos, eu imagino que de lá para cá Sim. mudou alguma coisa ou nem tanto, assim? Então, acaba que mudou, né? A medicina avançou e tudo, mas eu acho que os médicos ainda não entenderam e não aprenderam muito sobre o nanismo, Não, sabe? E não. isso é algo que a gente Isso aí eu tem ouvi você lutado. falando, não sei se a gente chega lá, porque é, não, não, não parece haver um interesse, Sim, alguém exato. ou um grupo de médicos que se dediquem a isso. Uhum. Fica mais aquela coisa de, mas não tem uma pessoa igual a tua mãe na medicina É. chamando essa questão e estudando Uhum. a fundo. Não, até tem, só que aí os outros médicos não querem aprender com essa pessoa Entendi. porque como é uma comunidade de pacientes raros, né? Você vai ter poucos pacientes e aí na medicina hoje os pacientes viram clientes. Não justifica E aí não justifica financeiramente. financeiramente você aprender, porque é um universo totalmente paralelo para a própria medicina. Sim, Então, assim, tem todos os cuidados específicos, são muitos tipos diferentes, cada tipo tem um cuidado específico, tem entendi. tratamentos que são eficazes para um tipo, não são eficazes para outro. Então, você precisa de um conhecimento muito amplo. Então, acaba que quem vai a fundo e pesquisa é mais por paixão, Vocação, vocação, do que por de fato pensar assim, eu quero porque, né, hoje na medicina a gente tem muito isso de, eu quero porque isso vai me dar mais dinheiro, sim. né? Mas Então, fala pra mim aí, pra quem estiver assistindo e ouvindo a gente. No caso da tua mãe, assim, não sei se você já uhum, teve, obviamente, ou escutou, ela já te falou. sim, Quando ela chega lá nessa 32ª semana, uhum, você é o primeiro filho, uhum, seus pais, só quem conhece tua casa lá, para entender o tanto que teu pai ama a gente, tua mãe,
aquele Uhum. tamanho de mesa, aquilo foi feito para criança, aquilo foi feito, os mini grupos lá, os PGs Uhum. que acontecem ali. Então eu imagino que a expectativa da sua mãe, no bom sentido, né? Uhum. E do seu pai, né? Jovens, recém-casados, quando ela descobre seu pai, co- Uhum. quais foram os primeiros passos, assim, como que eles lidaram com isso? Eles já repartiram com você, com seu Já, coração? já. Então, como você falou, né? Pai de primeira viagem. Na verdade, ela já tinha tido 3 abortos espontâneos. Então, eu fui a primeira gravidez que deu Vingou. certo, que vingou. Então, ela estava super animada, super empolgada. E é claro que tudo que os pais mais querem, né, para o primeiro filho é que ele nasça perfeito, Claro. assim. E minha mãe fala que ela sempre pensou, sempre imaginou que ela teria um filho com alguma deficiência, mas ela imaginava que seria síndrome de Down. Assim, isso antes de casar com meu pai, Isso ela desde mantinha em sempre. secreto ou ela falava? Eu acho que mantinha em secreto, mas, enfim, chegou na 32ª semana, mais um ultrassom de rotina, e dessa vez o ultrassom demorou um pouco mais, e tudo, o médico ficou lá olhando, não sei o quê. Terminou o exame, ele simplesmente vira pra ela, tava ela e minha avó no dia, porque meu pai tava com o pessoal da mudança, porque eles iam mudar exatamente no dia para a primeira casa própria deles. Tá. Então, assim, tava toda a euforia da mudança, a euforia da gravidez, meu pai cuidando das coisas da mudança, minha mãe no exame, chamou minha avó, e aí o médico vira pra ela depois do exame e fala assim, ó, seu médico vai entrar em contato depois, tá? E minha mãe viu que tinha alguma coisa errada, né? O médico ficou, dava pra ver na cara Assustou. dele, né, que tinha alguma coisa de errado. Então minha avó foi lá correndo chamar ele Sim. e perguntou, né? Não, hoje era numa sexta-feira, né? Meu médico só vai me dar retorno na segunda. Eu preciso saber o que está acontecendo. Claro. E aí o médico, como minha mãe fala, ele vomitou o diagnóstico. Falou que eu ia ter problemas nos 2 braços, nas 2 pernas, nos Ele não dois tinha a rins. mínima noção mesmo do que ele estava. Não, Ou é assim, uma coisa meio prevista? então, essa que é a grande questão. A gente não sabe. Hoje eu olho para trás e eu penso assim, cara, será que eu tinha tudo isso mesmo e Deus foi lá e Aham. curou? Ou será que realmente foi um erro do médico que às vezes não viu certo no ultrassom, o que acontece Claro, claro. muito, né? Especialmente pro nanismo. E aí ele, em toda a delicadeza dele, foi e cuspiu esse diagnóstico para eles, né? Então falou que eu ia ter problemas nos braços, nas pernas, nos rins, no cérebro, que ia me levar à demência, e que eu era anão. Não, e que eu tinha nanismo. E aí minha mãe, né, no meio disso tudo, falou: quê? E aí o médico: seu filho é anão e não tem nada que a medicina possa fazer por ele. Porque de fato naquela época não tinha muito o que fazer, né? Aham. Até hoje os médicos conhecem pouco. E o tratamento, né, o tratamento antes era a cirurgia de alongamento ósseo, que era só quando fizesse uns Que é uma a idade partir mínima, né? não tem uma idade mínima, mas você tem que ter um amadurecimento. Assim, você tem que estar consciente da decisão que você vai Psicológico, você tomar. está falando. Não é Exato, tão psicológico. físico a questão. Não, não. Então, assim, na época, para gravidez, para primeira infância, assim, não tinha nada que a medicina podia fazer além do acompanhamento para alguns problemas, né? Então, mas isso assusta, Claro. né? E minha mãe voltou para casa, chorou e foi para a varanda dessa casa nova, né? E ela fala que ela orou e disse, né? Deus, se o Senhor pudesse me dar uma opção entre se eu pudesse escolher entre ter uma casa ou ter um filho perfeito, eu escolheria ter um filho perfeito com certeza. E ela conta que ela ouviu Deus falando audivelmente para ela: eu não te dei uma opção, eu te dei uma bênção. Então, a partir daí, ela teve o coração mais tranquilo, mais calmo. Ela ia para os exames, não queria saber de laudo, não queria ouvir as opiniões dos especialistas, dos médicos, enfim, porque ela sabia, ela tinha essa fé no coração dela que Deus que eu ia vir do jeitinho que eu Sim, até por precisava isso vir. essa dúvida, entre aspas, do
se o diagnóstico mudou, se houve um Exato. milagre, até Uhum. por conta do que ela ouviu de Deus. Exato, Aham. exatamente. Então, assim, meu pai, ele suportou isso tudo, mas teve uma vez que ele pegou um dos laudos. E ele abriu e minha mãe... Não pode fazer isso, né? É. Leigo não pode Não, abrir o laudo. e minha mãe viu, assim, tipo, não leu, mas ela viu meu pai com o laudo aberto e tinham 2 folhas em negrito só de complicações que o laudo Nossa. mostrava, né? Aham. Enfim, chegou na hora do parto, ela conta que tinha uns 10, 15 médicos na sala do parto, porque era, não, assim, médico de tudo quanto é tipo, para prevenir qualquer, Sim, antecipando já sim. qualquer eventualidade, Intercorrência, qualquer né? intercorrência. E ela conta que quando a médica me tirou da barriga dela, né, me entregou no colo dela, enfim, ela foi lá sentar no canto e depois conversou com minha mãe e falou assim, ó, a gente esperava tirar um monstrinho da sua barriga, mas ele é... Conhece Ele esse termo? Aham. Ah. Não, assim, mas porque era isso Sim, que sim, os sim. diagnósticos mostravam, né? E aí ela falou, não, mas ele veio perfeito, perfeitinho e tudo. Então, assim, Deus realmente foi muito consolador para ela. Ela fez um propósito que ela não ia chorar mais, que ela não ia ver mais diagnóstico e que era para eu vir do jeitinho que eu precisava vir, do jeitinho que Deus queria que eu viesse, porque ela queria muito ser minha mãe. Uhum. Isso ela conta. Ela me contou e ela conta bastante. Então, assim, foi algo que o diagnóstico, apesar de muito grosseiro, né, apesar de ser muito insensível, é, fez com que ela ficasse em paz, porque na verdade não foi o diagnóstico, né, foi Deus, foi o Sim. Espírito que trouxe para ela essa paz, essa certeza que tudo ia acontecer do jeito certo. E da tua parte, quando você começa. Porque assim, você desenvolveu uma capacidade de reflexão muito alta. Eu Uhum. lembro que eu conversava com você assim, você já falava, você tinha um inglês assim, fluente, muito Uhum. novo, e eu ficava assim, cara, a gente sempre chamou de Biel, né? Falou Gabriel aqui, mas quem te conhece, eu acho que É, ninguém te chama de Gabriel, né? não. Eu falava assim, nossa, mas o Biel tem uma. Eu lembro da Lana, Paulo Júnior falavam de você assim, falavam, cara, o Biel é um gênio, aquela coisa assim, sabe? E, então eu imagino que até por isso, essa percepção de, cara, eu sou diferente dos meus amigos, teus irmãos vieram. Qual a Sim, diferença de vocês? Um ano? eu não tinha Não nem dá? 4 anos e o Fernando já tinha nascido, O Fernando é o o mais mais novo, né? novo. É, Então tem a sua irmã no meio. tem minha irmã do meio, que é E um como ano e que foi meio de pra diferença. você, mais ou menos com quantos anos você foi desenvolvendo essa ideia de. Você percebeu sozinho? Teve interferência de Uhum. alguém? Seus pais sentaram, conversaram com você? Como que foi isso? Então, eu já percebia que eu estava mais baixo do que meus irmãos e do que meus colegas. Mas eu achava que era normal, que eu ia crescer e alcançar eles um dia, eventualmente. Então eu não me importava muito, tanto é que, assim, a Laura, a Laura e o Fernando, mas principalmente a Laura por ser mais A velha, né? Laura é a sua irmã, A sua Laura é minha esposa, irmã, né? isso. Ela ia, a gente, né, naquela disputa de irmãos. Aí ela, mas eu sou mais alto que você. Aí meus pais olhavam e né, falavam, não, tamanho não é documento, não pode falar isso, não sei o quê. E aí eu virava pra eles e falava assim, não, mas ela é mais alta, olha só. É. Né? E então eu mesmo não tinha nenhum problema com isso, porque eu achava que eu ia um Vou dia crescer, né? alcançar, Vou vou crescer. crescer. E aí uma vez na escola, uma coleguinha falou que sabia o porquê de eu ser mais baixinho, que era porque o papai tinha falado que eu era anão. E aí na hora eu fiquei assim, putz, mas anão? Anão não é da Branca de Neve? Anão não é dos Até filmes? então você nunca tinha Não, visto, teu pai nunca tinha meio que não. introduzido esse universo. Não, até porque eles esperaram. Eu acho que foi muito sábio essa postura deles, que foi esperar eu trazer para eles um questionamento, Tá. né? Melhor do que, às vezes, você organizar um dia para Gerar essa. contar. Tá. Mas então eu trouxe esse questionamento, falei, contei o que tinha acontecido e eles sabiam, né, E que o você dia tinha tinha quantos anos? chegado. Eu tinha 6. 6. E
E nesse dia, minha mãe foi contando minha história toda, contando sobre, né, o que era nanismo, mas sobre também todos os milagres que Deus tinha feito na minha vida e sobre como isso não ia me impedir de ser quem eu quisesse. E meu pai só chorando, só chorando, só chorando. Ele não falou, não conseguiu falar nada. E eu segurando o choro, porque eu queria parecer forte para eles, né? Os dois chorando e eu lá segurando o choro, mas teve uma hora que não aguentei, porque assim, Claro, né? para uma criança de 6 anos, você falar que o sonho dela de ser jogador de futebol, de ser E piloto de o Fórmula pessoal não 1, entende o tanto que você gostava de futebol, né? é, Eu acho que assim, eu ninguém entende. gostava muito de futebol. Eu saía, eu tinha um uniforme completo de, tipo assim, do Goiás, acho que do Flamengo, porque minha família de Brasília é flamenguista, e eu fazia coleção de camisa de futebol, porque meu pai ia nas viagens assim, vou para Curitiba, trazia uma camisa do Atlético Paranaense, vou para Porto Alegre, trazia uma camisa do Grêmio, né? Então, assim, porque eu gostava muito, e aí meu Você sonho projetava isso, claro, né? era ser jogador de futebol. E eu pensei, cara, não tem jogador de futebol que é anão. Aham. Não tem jogador de futebol que tem nanismo, né? Na época eu Nem nem tinha tinha esses termos, entendido. né? Não, É. assim, tinha, mas Consciência, para né? criança o comum, né, é conhecer pelo termo anão. Uhum. E então, assim, eu não vou conseguir ser jogador de futebol. Não vou conseguir ser piloto de Fórmula 1, que nem o Felipe Massa. Não vou conseguir ser astronauta. Não vou conseguir fazer o que eu sempre sonhei. O que que eu vou fazer? Né? Então, isso dói para criança que não tem essa perspectiva de... Tá, mas para criança que ainda... Para mim, né? Que eu Claro. acabei de descobrir que eu tenho uma deficiência, mas eu não sei o que que essa deficiência significa ainda. Sim. Então eu não sei como é que vai ser minha vida a partir daí. E uma coisa que minha mãe falou nesse dia me marcou para sempre. Eu acho que isso foi um dos grandes segredos que me fez assumir esse lugar de protagonismo e desviar totalmente do vitimismo, do lugar de vítima. Uhum. Ela me falou que eu posso até ficar triste, né? Eu posso chorar e tudo, mas eu não posso ser triste. E então, assim, eu tive muitos momentos que eu fiquei triste, mas graças a Deus eu sempre fui uma pessoa alegre. Assim, se você pegar na balança, eu sempre fui uma pessoa alegre que assim, tentava olhar para a parte boa daquilo tudo que eu vivia, né? Mas eu sou baixinho, eu tenho Aham. nanismo, eu tenho dores nas articulações na hora de jogar bola, mas eu faço gol, né? Mas eu sou o Nessa Gabigol. altura você já sentia dores, desde Já, pequenininho. já. Eu 6 sentia anos, dores. você já Uhum. Quando eu ia jogar bola, eu voltava com uma dor, principalmente na canela, assim, que era bem forte. Mas como eu amava jogar futebol, nem levava. levava. E fazia gol, né? Não é que eu Eu gostava lembro de você jogando no assistir e quintal lá da tudo. sua casa. Lá. É, mas enfim, então eu sempre, eu nunca fui triste, graças a Deus. Mas fui vendo, assim. Então, agora eu já sabia que eu tinha nanismo. Então, como que vai ser essa vida agora que eu sei o porquê de eu ser mais baixinho? E, cara, foi muito engraçado porque muita gente. Eu chegava nas crianças para brincar, não sei o quê, e aí ou elas perguntavam, por que você é baixinho? Né? Ou então eu via que elas olhavam estranho, Diferente. e aí eu falava assim, eu sou baixinho porque eu tenho nanismo, não sei o quê, e explicava assim, que é uma nem sei o que eu usava, mas falava, é uma doença que me faz ser mais baixinho do que as pessoas. Mas eu posso brincar tranquilo, não sei o quê. Você já Então, assim, desenrolava. desenrolava. Eu era muito tímido, né? Mas eu falava já para as outras crianças e tudo que era o nanismo e que eu tinha nanismo, mas que isso não impedia de ser ninguém. Então eu vou aproveitar esse teu gancho para, obviamente, o que é Uhum, no sentido visual, a gente sabe. sim. Mas eu estava te ouvindo em outro podcast e ouvi outras pessoas falando. Você até cita lá o Gigante Léo. Uhum. Cara, eu assisti uma palestra dele incrível Nossa, no ele é TED Talk sensacional. lá, sensacional. Uhum. Mas eu ouvi você falando que existem, assim, diversos, se eu não me engano, mais de 500, Agora subiu mais, tá mais de subiu mais, 700. mas você meio que classificou em dois mais, Uhum. assim,
talvez mais gerais que Sim. acompanham esses outros tipos de nanismo. Então, Sim. existem mesmo esses vários tipos, como é que isso o que isso interfere Uhum. fisicamente ao longo dos anos na sua vida, na vida dos seus amigos, hein? Uhum. Então, o nanismo em si, a palavra nanismo, né, se refere à baixa estatura. Então, qualquer doença ou deficiência que causa baixa estatura é considerada nanismo. Tá. Então, a gente tem dois tipos, né, duas raízes para essa baixa estatura. Uma é a deficiência hormonal, né, então é o nanismo hipofisário, que a gente chama, que a hipófise não produz tanto GH, então a pessoa fica mais baixinha, mas isso é corrigido com hormônio de crescimento, né? Toma Sim. hormônio de crescimento durante a adolescência, É na enfim. adolescência que faz esse É na tratamento, né? adolescência. E aí volta a uma estatura normal e não tem nenhuma desproporcionalidade do corpo, né? É só a questão da altura mesmo. E tem os nanismos ósseos, né? Que são os mais de 770, né? Porque é um tipo que é hipofisário e os outros tipos são todos ósseos. Então, são todas doenças raras que levam a uma má formação do esqueleto e a uma deficiência no crescimento. Então, a gente tem o tipo mais comum, que é a acondroplasia, que é o tipo que eu tenho. Ele, apesar de ser o mais comum dos tipos de nanismo, é bem raro de modo geral. Acontece em 1 a cada 25 mil nascimentos. Isso, para efeito de comparação, a síndrome de Down acontece em 1 a cada 1.000 nascimentos. Então, assim, é bem raro. E em 80% dos casos, pessoas com nanismo nascem de famílias que não têm nenhum antecedente. Então, qualquer casal pode ter uma criança com nanismo, como foi o caso dos meus pais. Né? Mas, enfim, a acondroplasia, as principais características, assim, são as pernas arqueadas, mais curtas, os braços mais curtos, a face, né, hipoplásica, que a gente chama, que é pouco menos desenvolvida, então o terço médio da face ele é retraído, assim, então isso acarreta problemas respiratórios por causa da má formação do nariz. Então você tem muito caso de apneia do sono e é algo que você tem que tomar muito cuidado, porque se a pessoa tem uma apneia do sono enquanto, né, Mesmo... principalmente bebê. Nossa. Principalmente bebê, criança, né, O que já jovem. é bem diferente, porque a apneia, Exato. para nós, assim, para mim, é uma coisa mais de velho, assim, não é uma criança. Nunca, não me lembro de alguém Não, bebê falando então, de apneia. exato. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque a criança, se ela, né, tem essa apneia do sono, ela pode ter uma morte súbita, né? Meu pai. Então é assim, tem que ter um acompanhamento muito próximo. Tem, por conta do canal auditivo, também ser hipoplásico, a gente tem muita otite de repetição quando é criança. Eu tive muita otite e eu lembro que eu precisava tomar injeção sempre, e aí eu detestava, mas virei amigo do cara da farmácia lá, então Você era um ficava... cliente amigo já. Mas enfim, então essas são as principais características. Hoje, a gente tem um tratamento medicamentoso, que é o Voxzogo, Vosoritide, que você toma, a criança com acondroplasia toma a partir dos 2 anos de idade até o fechamento das placas de crescimento, e ele reverte todas as características, né? Ou pelo menos ele atenua, né, elas, faz com que elas se tornem menos visíveis, além de promover um ganho de estatura, com certeza. Mas enfim, a gente tem outros tipos, vários tipos. Tem a displasia diastrófica, que é a do gigante Léo, que inclusive assim O Léo limita a estatura, quanto que ele mede? ele bate na minha cintura, assim. Eu acho que ele Deve não ter mede 1 metro. Não deve ter 1 metro. Mas a gente tem tipos de nanismo que chegam aos 70 centímetros Quando eu fui adultos. lá no evento, depois a gente vai falar do Somos Todos Gigantes, Uhum, que eu acho que foi em 2015, você promoveu lá em Goiânia, tua mãe, uhum. um almoço lá. Você tem eu esqueci o nome dele, ele era ator. O Giovanni Venturini. Uhum. E lá que eu me deparei com pessoas tipo. com nanismo, assim, que eu nunca tinha visto mesmo. Porque a Uhum. gente está acostumado, Com vamos dizer, acondroplasia. 1 metro e alguma coisa. Uhum. Eu lembro de uma moça,
Ela deu Deve uma, ser a deu uma Veca. pala- Acho que é a Ela é Veca. famosa, né? É Ela a é filha do Nelson Ned. Isso. Ela era muito, muito, muito baixa, assim. Era Uhum. totalmente diferente. Até entre vocês, toda a Uhum. galera do Somos Todos Gigantes vestidos assim, ela era bem mais É. baixa. Aí eu acho que é bem mais complexo. Muito, É o muito. mesmo, é um outro tipo de É nanismo, outro não? tipo. É outro tipo. É outro gene que tem a mutação, né? Todas as... Acho que todas, não sei se... Não vou falar todas para depois não Aham. errar, mas a maioria das displasias ósseas são por causa de uma mutação genética, né? No caso da condroplasia é um gene, no caso do tipo de nanismo da Veca e do Giovanni, que é o mesmo tipo, é outro gene. E aí eles têm 70, 80 centímetros de altura. A altura padrão de uma mesa é 70 centímetros. Sim. Então, assim, e pra você ter uma ideia, a Veca dirige carro. Não. Assim, Eu vi ela no Bial. pois é, ela e a Mona, a irmã Sim, sim, dela. sim. É, então, assim, carro com adaptação, lógico, Claro. mas, assim, é, ela tem ainda funcionalidade. A pessoa com nanismo, ela tem uma funcionalidade reduzida, uma mobilidade reduzida, por conta de todos os problemas de articulação e ósseos também, né? Por conta de todo o esqueleto mal formado. Mas ela consegue ter uma vida normal, né? Sim. Às vezes com muitas dores, às vezes com problemas de saúde, mas consegue levar. Então, é uma comunidade muito diversa dentro dela mesma, assim. Então, é uma diversidade que pouca gente conhece dentro da própria comunidade. Eu, por exemplo, a gente quando começou a entrar mais na comunidade, a pesquisar mais sobre, a gente falava de 200 tipos de nanismo. Hoje a medicina já fala de 700 tipos. Então, assim, cada dia mais vai descobrindo outra mutação, uma mutação ali, aqui. E às vezes não é nem no gene, às vezes é numa proteína que está dentro do gene, que aí muda totalmente a condição, muda o tipo de nanismo, muda as deformidades. Assim, por exemplo, o terço médio da face hipoplásico, a Veca e o Giovanni não tem, Sim. né? Então, assim, são características diferentes para cada tipo. Então, o médico, ele tem que... A gente tem um médico que é o maior especialista da América Latina, um dos maiores do mundo, que é o Dr. Wagner Baratella, e ele é daqui de São Paulo, e ele tem nanismo. Ele tem o tipo do Léo. Só que o Léo consegue andar, assim, mas O que tava, eu acho que eu vi um na vídeo, motinha. uma motinha. Isso. Eu vi ele, eu escutei ele um pouco. O Dr. Wagner, ele anda, às vezes, com duas bengalas, assim, mas ele geralmente anda na motinha elétrica, né? Por todas as dificuldades articulares que ele tem e que prejudicam muito a mobilidade. Mas ele conhece de tudo, ele sabe de tudo de nanismo e ele é, assim, pós-doutor. Sumidade. Assim, ele é gênio, gênio. Mas a gente tem poucos médicos assim e poucos médicos que estão interessados. Então acaba que para pessoa com um tipo de nanismo que é mais raro, né? E que não mora em São Paulo, né, não mora nos grandes centros assim, que precisa de um tratamento, de um atendimento médico, como é que vai fazer? Onde que vai buscar, Eu né? fiquei imaginando isso, sabia, cara? Porque, assim, graças a Deus, hoje, até com o empenho da tua casa e de muitas outras pessoas, que somos todos gigantes, depois você pode falar um pouco, eu imagino que isso tenha as pessoas que nascem hoje com nanismo, a família tem pelo menos uma plataforma. Até eu vi o site, perguntas recorrentes, tudo muito completo. Mas eu fico imaginando, Biel, assim, até por conta da sua casa, seus pais terem a condição de te também poder te proporcionar o melhor. Eu fico Uhum. imaginando alguém que nasce no interior do interior, com uma família em condições assim já precárias financeiras, deve ser uma coisa assim Muito. terrível. Uhum. Você usa uma palavra que eu gostei muito. Você falou assim, acaba que as pessoas com nanismo acabam sendo invisíveis Uhum. na sociedade. E toda a visibilidade que se tem a nível de televisão e YouTube joga para esse lugar do sarcasmo, desse humor meio Total, tosco. total. E as pessoas se sujeitam, depois pode falar Uhum. disso, ou não se sujeitam, ou às vezes é uma prova até de afirmação, não sei o que rola. Uhum. Mas,
cara, dessas pessoas que você conheceu ao longo desses anos, o próprio movimento conseguiu trazer uma condição mais favorável no sentido de móveis e de tudo para alguma casa, assim? Houve alguma movimentação desse gênero também? Então, a gente tem um caso, assim, que aconteceu com uma família daqui do interior de São Paulo, né, de Jaú. Ela tem 2 filhos com o mesmo tipo de nanismo do Léo, do gigante Léo, e eles não andam assim, porque o tipo de nanismo deles faz com que o pé deles é, não consiga firmar assim no Uhum. chão, então eles não conseguem andar. Então tem que ter uma casa toda adaptada, né? E eles não tinham condição. Acabou que a gente foi levantando fundos, acho que mais assim, não sei se a gente chegou a expandir isso, Sim. né? Para para uma, uma quantidade maior de pessoas, Sim, mas sim, pelo menos foi algo que aconteceu na minha casa, claro. né? De procurar amigos e pessoas que pudessem ajudar a reformar. Mas realmente, assim, é uma comunidade que, assim, se a gente sai fazendo para todo mundo que precisa, a gente não vai ter fundo. Não, não tem, Não tem. impossível. Exato. E aí que entra muito fortemente o poder público, porque a gente Que aí é precisa. onde o Instituto e o Somos Todos Gigantes Exato. vão pressionar. Exato. A gente tem um trabalho de advocacy muito forte, né? Tinha na gestão passada, estamos tentando consolidar, porque troca de governo sempre bagunça tudo. Aham. Então a gente está tentando consolidar esse diálogo, essa comunicação, mas enfim, a gente tem um diálogo forte com o governo de modo geral, com parlamentares e tudo, e a gente sempre fala, ó, a gente precisa de coisas públicas, né? Porque os próprios médicos, acho que tem pouquíssimos que conhecem e menos ainda que atendem a rede pública. A maioria é particular, e aí, claro, tem convênio e tudo, mas não é todo mundo que consegue, E nem todo convênio deve e nem ter todo esse tipo de convênio, acesso. exato. Então, assim, a gente precisa do poder público nisso. A gente precisa de mais acesso das pessoas, porque a gente está falando do Brasil, né? Uhum, É um país que a maior parte da população eh, ganha menos de 5 salários mínimos, uhum. né? Então é uma Família, população né? Isso por família. família, isso, por família. Então assim, é uma população que precisa dessa assistência o mais barato, mais assim, o menos custoso possível. E uma assistência de qualidade, porque também não adianta a gente eh, provocar toda essa movimentação para trazer, ó, a gente vai ter profissionais então que conhecem sobre o nanismo no SUS. Mas aí conhecem sobre a condroplasia e não conhecem sobre os outros. Ou sobre os mais comuns, pelo menos, né? Aham. Porque 770 tipos é difícil de conhecer tudo. Mas a gente precisa de uma especialização e de um acesso maior dessas famílias, que são a grande maioria no Brasil e não é diferente na nossa comunidade Claro. também, para que elas possam ter a qualidade de vida, as pessoas com nanismo possam ter a qualidade de vida digna, né, que merecem. Então, assim, não passar por. É aí que surgiu o Somos Todos Gigantes? Foi aí É, que. Quando é que isso surgiu no coração da tua casa lá, com uhum, mais algumas famílias, e depois o Instituto, trazendo uma pressão ali no Senado? Eu lembro de algumas ocasiões que vocês estavam uhum, lá. Então, talvez o sonho do Instituto e do movimento seja promover essa dignidade dessa exato, comunidade. exato. E foi nisso que surgiu mesmo. Surgiu a partir de uma conversa dos meus pais com uns amigos e eles falando assim sobre criar um movimento, porque estava numa onda bem grande, bem forte de assim criação de movimentos sociais, campanhas, hashtags e tudo. E eles falando, ó, a gente precisa criar alguma coisa pro nanismo, porque
né? Não tem nada. Você pesquisa na internet, você só acha piada, você só acha coisa de programa de humor, de televisão fazendo Aham. piada, você não acha uma informação que presta, né? E pensa para uma família que recebe o diagnóstico agora, vai pesquisar e não tem para onde correr, né? Então Sim. a gente Surgiu como hashtag, não surgiu foi? como hashtag, Até a exato. logo era um. Eu não sei É, se é ainda, ainda mas é, era. ainda é. É hashtag Somos Todos Gigantes. E esse Gigantes veio por conta da carta a um gigante que meu pai escreveu naquele dia que eles me contaram que eu tinha nanismo. Ele não conseguiu falar nada no dia. Uma semana Escreveu. depois escreveu uma carta, guardou essa carta e aí chamava Carta a um Gigante. Ele contou dessa carta para esse amigo e falou assim: "Pô, pronto, né? Vai ficar Somos Todos Gigantes." Ele trouxe para a mesa Essa eu isso. não sabia. Eu É, não tinha escutado essa história. pois é, então, é algo que eu também achava que Cartão Gigante era uma carta, no começo, né, eu achava que era uma carta que meu pai tinha escrito depois da ideia. E depois que eles foram contar, não, porque ele tinha escrito depois do dia e não sei o quê. Eu achei muito massa, porque encaixou muito bem, né? O nome, eu acho um nome O muito movimento massa. ficou forte, né? É, demais. Vocês E- tiveram vários encontros, né? sim, sim. Então, assim, a gente começou em 2015 e meus pais, né, na época, Então, eu fui um dos primeiros, velho. Eu fui em foi 2015. Não, acho que aquele foi o primeiro evento que a gente fez, Aí, ó, mesmo tá assim. vendo? Tava lá, É, pô. pois é, Vestido e tudo. Eu vou pegar a foto, vou postar de novo. é isso aí. Mas então, assim, foi um movimento que a gente começou muito despretensiosamente. A gente não esperava chegar onde a gente chegou, alcançar quem a gente alcança e quem a gente já alcançou, mas acaba que, assim, meus pais não tinham uma referência quando receberam o diagnóstico. Não tinham para onde buscar informação, não tinham onde buscar informação. A gente começou em 2015, 2016 a gente fez um site, criou o site, que é um repositório de informações. Tem Sim. jornalista que cria matéria Vai assim colocando ali. semanalmente e vai abastecendo com mais informação conforme a gente vai absorvendo e conhecendo mais. E as pessoas agora têm acesso a isso. Então, as famílias que recebem o diagnóstico e aquelas que receberam o diagnóstico, mas também não tinham para onde correr, elas encontram no Somos Todos Gigantes um lugar que elas possam se sentir acolhidas, né? E se distanciar de todas aquelas piadas e programas de humor que usam o dunanismo como uma forma de um modo pejorativo, né? E elas possam se distanciar de tudo isso, que é o que mais domina, ou pelo menos dominava a internet, Sim. né? Então a gente foi crescendo tanto justamente porque é uma comunidade que não tinha voz. E agora a gente finalmente deu voz a essa comunidade e cada dia mais a gente vai recebendo mais famílias. E acho que por ter começado na minha casa, né, a gente tem esse DNA de ser família, Sim. de estar todo mundo junto e de, né, tratar todo mundo assim. Minha mãe fala isso, a gente promove os encontros, né, anuais, e ela fala que ela pensa em tudo como se ela estivesse pensando numa festa para mim, para o Fernando ou para Laura. Então, assim, não Quase uma é festa de aniversário. uma festa de Ah, aniversário, assim, no sentido de eu não quero, eu não vou, não é porque não é meu filho que eu vou contratar um lugar, um buffet que é menor ou aham. piorzinho, assim, é, ou só por ser mais barato, assim, Sim. que é algo que eu não faria na festa do meu filho. Então ela trata isso como uma família mesmo. Então a gente tem esse DNA muito forte no movimento. E eu acho que é isso que a- apaixona tanto as pessoas, Uhum. de dentro e de fora. E que faz com que as pessoas de dentro queiram ficar e queiram, assim, estar junto o máximo possível, né? A gente faz encontros todos os anos de 3 dias, mas o pessoal fala, nossa, a gente podia fazer uns 3 por ano, de uma semana cada, porque é muito bom estar junto. E a gente entendeu que é o estar junto que transforma. Sim. A gente, né, é muito importante espalhar informação e tudo, principalmente redes sociais, na internet, enfim, e até fora, né, disso, Claro. né? Eu já fiz palestras na minha escola e a gente tem outras famílias que levaram para as escolas dos filhos, por exemplo, né, o Somos Todos Gigantes, para Sim. falar, para espalhar informação. Quanto mais informação, melhor é a nossa luta, mais eficaz é a nossa luta contra o preconceito. E
né, em prol de todas as outras demandas que a gente tem, né? Mas o estar junto é que transforma. Uhum. É o encontro que transforma, é a mesa que Claro. transforma, né? Então, a gente entendeu que, por exemplo, eu não tive nenhuma referência, né, na minha infância de alguém com nanismo. Eu fui conhecer a primeira pessoa com nanismo, de pegar na mão, de perguntar o nome e tudo, quando eu tinha 9 anos de idade. Então, depois que o... Já quase no movimento, praticamente. É, exato, exato. Acho que, na verdade, foi de 8 para 9 anos que eu conheci. Foi bem na época que surgiu Somos Todos Gigantes. Uhum. E eu lembro o quão transformador isso foi, porque aí eu pensei, poxa, né, eu não tô sozinho, né? Finalmente eu achei alguém que pode compartilhar dores que teve, desafios que teve, mas também felicidades, alegrias que Claro. teve enquanto pessoa com nanismo, né? E eu vejo que eu me tornei essa pessoa para as crianças Eu ia te perguntar isso, de, porque com de o 3 movimento anos. com 8 anos já, né? Já, 8 anos, Então vamos fazer essas 9 esse crianças ano. que nasceram já e pegaram o movimento ativo, que antes Uhum, da pandemia ali estava muito ativo nas redes sociais, né? uhum. Eles já te olham e falam, o Gabriel é uma... É, Você já escutou algo semelhante assim ou ah, não? eu ouço das crianças, todo mundo me chama de tio Biel, já. Nos encontros, assim, é o tio Biel, não sei o quê, não sei o quê. E nesse encontro de Maceió foi sensacional. O encontro do ano passado, né, foi em Maceió. E foi sensacional porque, Vocês têm feito em regiões diferentes, sim, porque teve o do Sul, e agora entendi, teve no entendi. Nordeste. Propósito. O próximo vai ser aqui em São Paulo, esse ano. A gente tem tentado trazer o encontro para regiões diferentes, porque nos Tá. 4 primeiros anos foram lá em Goiânia, por facilidade Facilidade, de né? logística e tudo. E aí nesse encontro de Maceió foi muito legal, porque foi um encontro que aconteceu muito... Foi logo depois não, mas foi o primeiro encontro que eu tava assim, cara, entregue mesmo, sabe? Aham. E que eu tava, pô, que eu tinha curtido demais o do Beto Carreiro no ano anterior, mas eu não tava com essa expectativa toda antes do Beto Carreiro. Tá. Mas eu tava com essa expectativa toda antes de Maceió, então eu fui lá pra, assim, sabe, pra receber tudo, mas pra entregar tudo. Sim. Ou tá sem E nada. é isso, voltar sem Aham. nada. E assim, eu senti o amor das crianças, não só comigo, mas entre si. Elas brincando juntas, acabaram de se conhecer e estão brincando juntas. Eu não tive um amigo com nanismo para brincar quando eu era criança, Ah, né? E eu Isso, isso, vejo para isso é elas, emocionante, hein? eu vejo elas brincando juntas e tendo esse momento e assim, se vendo como iguais, né, uma com a outra e compartilhando, né, desafios, mesmo que não verbalmente, mas assim, Sim. eu vou subir na cadeira, eu tenho esse desafio de, assim, eu fazia muito isso, eu meio que escalava a cadeira para subir, Sim. para sentar. Aí eu vejo as crianças fazendo isso, aí eu vejo uma criança ajudando a outra, Aham. então assim, é algo que é muito sensacional e só acontece nessa relação, só acontece quando a gente entende que a gente tem que estar junto, porque é junto que a gente vai é, seguir como família e ser transformados e transformar um ao outro. Cara, Isso é eu sensacional. fiz de tudo pra. De tudo não, porque foi fácil, né? Te chamei, você já veio. Mas eu quis te trazer aqui porque a gente tem falado muito, tá vivendo em São Paulo, você vai perceber Uhum, que essa questão. As pessoas são mais politizadas aqui. uhum, Então, você vai perceber isso na universidade, já percebeu já, uhum, mas você vai perceber mais. E quando eu te ouvi e você falou algumas dessas estatísticas, essencialmente do quão raro é, dentro de várias conversas, que a gente não precisa nem nomear, porque hoje tudo é muito delicado, uhum. mas dentre as minorias, talvez o nanismo seja, sim, a coisa mais rara, porque você diz que é 1 a cada 25 mil, mais ou menos. Mais ou menos. A E condroplasia. eu lembro quando o Paulo Júnior falou de você, e ele falou uma coisa muito séria, você já ouviu ele falar, mas Uhum, ele me falou isso com lágrimas nos olhos, assim. Ele falou assim, cara, eu nunca mais ri de uma piada de anão até que eu tive um irmão. E uhum, eu falo isso, querendo ou não, a gente acaba sentindo as dores quando aquilo acontece mais perto da gente, né? uhum, Pelas estatísticas que você colocou, há muito mais pessoas com síndrome de Down do que com o nanismo. Isso é uma prova para todo mundo. Então, uhum, síndrome de Down quase
várias igrejas você vai, você encontra na escola, você encontra todo um diálogo sobre essa inclusão de várias questões e o nanismo requer uma série de adaptações, talvez seja Uhum. essa a melhor palavra. Depois que o Paulo Júnior falou assim, cara, eu nunca mais ri, e ele me falou quase chorando, chorando mesmo, com lágrimas nos olhos, Uhum. eu pensei assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Uhum. Porque o que se vê, o que se via até então, ainda é um pouco Sim. tosco. Não É. tem. Eu lembro uma vez eu passando por alguém, não sei se foi no metrô, eu não me lembro onde eu estava. Eu lembro de uns meninos conversando sobre uma festa, e aí o cara falou assim: não, a festa vai ser muito doida. Cara, olha o termo que ele usou. Eles alugaram um anão. Que isso? Alugaram. Que isso? Aí eu falei assim, cara, eu tava perto, fiquei. Sabe quando você fica chocado? Uhum. Porque é isso que esse humor tosco leva, você usou essa palavra, objeto. Uhum. E esse cara externalizou essa consciência de um objeto. Então, dentre essa politização, sendo que essa questão é de fato um diálogo de uma minoria invisível, por que você acha que há uma demora? Tudo bem, todo movimento é lento. Então, hoje, a Uhum. gente, graças a Sim. Deus, avançou muito com a questão do racismo, a gente avançou muito com a questão da gordofobia, existem N Uhum. questões que a gente avançou. Mas parece que em diálogo com o humanismo é lento, cara. Porque você tem, não sei se você já deve estudar, mas Uhum. você tem o Didi fazendo um personagem anão, que chamava Ananias, e que não era tão tosco igual hoje alguns Uhum. youtubers, mas já era uma coisa meio assim, insensível. Uhum. E de lá para cá, ao ponto de alguém dizer, essa festa vai ser louca porque a gente alugou um anão. Esse foi o termo. Fiquei Uhum. chocado, mas isso é geral. Por que você acha que há tanta demora, Biel, para as pessoas tomarem conscientização que não é só uma questão de baixa estatura? É tudo, cara. Uhum. É um banheiro público. Eu fiquei imaginando o caso, aí você me ajuda aqui. É um ônibus. Eu fico Uhum. imaginando esses que têm 70, 80. É impossível pegar um transporte público se esse transporte não tiver. Não tiver adaptação. Vai, quantos tem Exato. adaptação? Então, Exato. assim, quais outros desafios que são, assim, corriqueiros? Se eu pegar um ônibus, Uhum. subir numa cadeira Uhum. mais alta, comer numa mesa. Até, assim, fazer compras no supermercado, como é que a pessoa vai alcançar as prateleiras Não alcança. mais altas? Então, Não tem e, nem. e são coisas que são tão simples quando a gente pensa, tipo, como resolver, né? A acessibilidade de ônibus já acontece, né? Assim, já tem Algumas alguns cidades, acessíveis. Curitiba, né? É, Tem alguns avanços, né? tem. A adaptação para cadeira de rodas já serve pra gente. Aquele elevador, né? Aquela plataforma, ela funciona porque a gente sobe na plataforma, né? E, e levanta para a altura do ônibus. Show. Porque as pessoas não pensam. Uhum. Entre Mas tem um vão. a altura de um degrau é maior do que o tronco de Uhum. alguns, né? Então, Exato. assim, Exato. literalmente é igual. É impossível. Exato. A gente fez um material foi para uma, acho que foi para uma feira, mas a gente desenvolveu um material em realidade virtual Legal. que filma, tipo assim, da altura das pessoas com nanismo, o dia a dia delas, né? Algumas situações do dia a dia. E a gente tem uma filmagem que é exatamente, é Onde sensacional, que tá porque isso aí? Tá disponível ou não? não, ainda não está Ah, disponível. Mas a gente vai, assim, a gente está pensando como é que a gente vai organizar esse projeto, porque por enquanto precisa do óculos e tudo, então tá. a gente vai trazer, às vezes, para algumas cidades e tal, mas estamos pensando ainda como vamos organizar. E tem um trecho que é assim, que aí engloba as duas áreas da sua pergunta, né? Do Essa preconceito, demora. a demora do preconceito, para quebrar o preconceito e os desafios. Porque não é crime. O, É então, crime. aí que tá. Tem o capacitismo, que é o preconceito à pessoa com deficiência. Só que primeiro que muita gente não acha que nanismo é deficiência, e segundo que o Mas é um termo que capacitismo eu
Eu mesmo ouvi só por causa de você. Eu não me lembro de ter ouvido isso na boca de outra pessoa. exato. É algo muito raro e é algo muito pouco falado, justamente pelo preconceito. Porque aí você não fala de nanismo, você fala de anão. Porque o anão é engraçado, o anão parece uma criança. Eu acho que é isso que faz demorar, sabe? Eu acho que é o fato de que as pessoas acham engraçado um corpo diferente do delas, mas um corpo que, enfim, é algo que é muito, pra mim, né, Aham. né, eu acho que vendo como pessoa com nanismo, é algo que não faz sentido. É, e eu acho que já passou da hora da gente entender isso, que, poxa, a gente tem tantas pessoas falando sobre gordofobia, sobre O que é crime, né? racismo, o que Porque é crime, tudo é crime. não, e todo E tem mundo que entra ser, em não estamos. consenso, Sim. exato, todo mundo entra em consenso que, pô, é crime e tá certo ser crime, Uhum. né? Minha mãe tem uma frase que é sensacional. Hoje a gente não tem mais a piada com aleijado, né? Hoje a gente Tem. fala que é uma pessoa de em cadeira de rodas ou um cadeirante. Aham. Hoje a gente não fala mais do mongoloide, a gente fala de uma pessoa com síndrome de Down. Sim, Mas a gente ainda fala do anão, a gente não fala da pessoa com nanismo. sim. Porque é algo que ficou muito cômico. Não só porque para as pessoas visualmente é cômico, mas porque muitas pessoas com nanismo se submeteram a isso e aí elas legitimaram isso, É, sabe? Porque aí você pensa assim, pô, mas o cara tá fazendo porque ele quer, né? Então pode. mas são coisas Mas muito internas, né? Não dá para exato, entender o coração. exato. Olhando de fora, parece ridículo a Uhum, pessoa se sujeitar àquilo que é uma dor dela. uhum, com Não é certeza. possível não Não, ser. não é. E é uma dor de todos os outros que ele pode te representar. Com E, certeza. e ele se sujeita e ele aumenta esse gap. Ele Uhum. aumenta. Ele Mas aí o aumenta. que é também? É, é o único, é o único emprego que a maioria consegue. Sim, Por conta de todo o preconceito, mas também por conta da formação que, para muitos, né, é incompleta, formação acadêmica. claro. Porque, não só porque, né, em geral, as pessoas, os brasileiros têm uma formação acadêmica, no máximo Já do é ensino difícil para médio o completo, brasileiro exato. com uma estatura comum. Exato. Para uma Então, pessoa com nanismo, não só pela dificuldade de acessibilidade dentro da escola, mas por todo o preconceito que faz ela desistir. desistir. Desistir da escola. Não, não vou para a escola porque lá o povo me chama de anão, me aponta dedo e não sei o quê. Não faz sentido eu me submeter a isso para estudar e para, enfim, no final, É o que sobra e ele se exato, submete. exato. Mas não deixa de ser uma dor. Eu não Não, acredito que não não, deixe de ser com uma dor. certeza, com certeza. É Nesse algo que sentido, dói. o Gigante Léo O é Gigante um Léo é bom exemplo, né? sensacional, sensacional. Porque ele fala, né, mas ele fala com propriedade. Ele fala do nanismo que ele vive, né, das dificuldades que ele vive, e ele mostra para as pessoas, né, que o certo não é rir da gente, né, é rir com a gente. É rir porque eu fiz uma piada, às vezes com a minha própria condição, mas às vezes com uma piada sobre qualquer Piada outra inteligente. coisa, Ele é uma muito piada inteligente. exato, ele é muito Né? inteligente. Então, assim, é uma. Tanto é que você pega o stand-up dele, agora ele tá mudando o texto, vai gravar de novo e tudo, mas assim, tem poucas piadas com nanismo. Sim. Você E não ri quando ele dele, faz, é ao muito mesmo tempo que é sutil, sutil, é muito bem colocado, e muito, rápido, assim. exato, Ele não senta naquilo. Aquilo passa exato. e E é algo que você acaba que não ri dele por ele ter nanismo. Você ri a dele porque piada ele é é, boa. É tipo exato, assim, porque a é piada é engraçado, boa. né? Então ria da gente porque a nossa piada é boa, porque eu sei contar piada, porque, né, enfim, eu fiz alguma coisa engraçada, mas não porque eu simplesmente existo e sou um corpo que é diferente do seu e que, pela estatura, lembra um corpo de uma criança, mas mesmo eu sendo adulto, eu tendo, né, hoje, por exemplo, tenho 17, então, enfim, isso é algo que é muito difícil. E aí, como a gente tem essa infantilização, né, se a gente pode falar assim, né, as pessoas veem a pessoa com nanismo como uma criança, a gente teve essa cena, esse trecho do nosso material é sensacional, porque a Mona, que é a outra filha do Nelson Ned, tá esperando o ônibus para, não tem adaptação, e aí ela fala com
o motorista, ó, como é que eu vou fazer, né? Eu não consigo subir aqui, não. E nisso, tem um outro cara no ponto de ônibus e ele simplesmente chega por trás dela e Pega. tenta pegar. E aí ela fala assim, não, aí eu sou uma mulher, eu tenho, assim, Ah, eu já sou uma mulher adulta. adulta. Gente, você não faz isso com uma mulher que não tem nanismo. Por que você faz com uma mulher que tem nanismo? Sabe? Por que você faz com uma pessoa que tem nanismo? A gente Que é tem... esse aspecto de criança, pegar para Exato, ajudar. exato. Né? É por causa disso, mas por isso que é difícil. É. Porque é algo que é muito do visual. E às vezes a pessoa com nanismo, ela não ajuda, assim, não é que ela não ajuda, é que ela não tem essa coragem ou essa abertura, essa disposição para fazer com que a pessoa enxergue além do visual. Então, às vezes, a pessoa se fecha e deixa com que as outras olhem para ela e enxerguem uma criança, enxerguem o anão da piada para sempre. Porque, né, não vou criar caso com isso, porque, né, Até porque nem vale. é um complexo Total, total. muito forte. Você vai estar numa sala de aula com 35, numa escola com 1.000, com quantas? Você estava numa escola grande lá. Uhum. Possivelmente você era Eu o era o único. único. Eu era o Então, único. assim, você vai se indispor Eu sou o único da minha com faculdade toda. hoje. Você vai se indispor com toda a faculdade, a pessoa já carrega um complexo. Então ela vai entrando nisso, é por isso que uma plataforma como ou o movimento dos Somos Todos Gigantes coloca voz, né, dá volume, amplifica esse movimento. E eu ia te perguntar, Biel, caminhando para o fim, porque assim, eu te escuto pregar e graças a Deus você não ficou nessa pauta. Então eu acho que o melhor exercício prático que você faz para vencer tudo isso é não ser o cara apenas Exato. do movimento. Então você Exatamente. hoje cursa uma grande universidade, tem portas aí se abrindo para você no mundo inteiro. E o que eu acho mais lindo, cara, quando você compartilha, e eu já tive a honra de te ouvir pregar algumas vezes, desde sei lá, dos seus 14, talvez quando você começou a compartilhar mais, e aí depois desses últimos 2 anos parece que você deu um gás assim. E o que eu queria te perguntar, que eu acho que mais gente gostaria de te perguntar, eu imaginei isso, qual a chave que virou para você ter, primeiro, coragem de se expor, porque você é tímido, eu acho que você já é tímido, e a condição te retraiu mais ainda, mas em algum momento, o que você ouviu de Deus, cara? Que momento você falou assim, cara, eu vou sair dessa cadeira e vou pôr as caras para dar visibilidade a esse movimento, e isso tudo fundamentado numa plataforma muito espiritual, né? Aqui a gente pode falar, você não está conversando em outro lugar, mas aqui eu acho que é esse o testemunho que eu queria que você desse, cara. Você tinha tudo para ficar calado, porque sua casa tem as condições, quem te conhece sabe o que a gente está falando, você tem uma plataforma familiar magnífica, congrega numa congregação que a gente ama, você poderia simplesmente dizer, cara, eu vou tocar, vou aproveitar as oportunidades que minha família e Deus me deu, mas não. Você foi lá e falou, cara, não, eu vou exercer a vocação que Deus me deu, que vai para além dessa questão do movimento. Então, assim, quando essa chave virou, de onde você tirou força? Porque eu fico tentando, eu vejo que você sofre. Você vai falar ali, não é fácil. Você tá lá lutando para se expor. Então, assim, foi algo de Deus na tua vida. Quando é que isso acontece? Cara, assim, no começo, foi simplesmente algo que eu não consegui identificar, mas foi alguma coisa que me falou assim, ó, vai, entra com tudo nisso, sabe? Quando meus pais vieram falar, ó, a gente vai criar um movimento, não sei o quê, aí a gente tá pensando em gravar um vídeo, enfim, e aí foram chegando as emissoras querendo fazer entrevista, reportagem. Ah, de fora também? De fora, eu vi você exato. dando entrevista para fora. E eu, assim, vou, né? Tô lá, né? Eu não... Pra você ter uma noção, eu não falava... Eu era tímido pra falar obrigado pras pessoas. Pra dar tchau pras pessoas. E mesmo assim eu falei, vou.
sem saber, foi uma decisão meio que, né, se eu fosse parar para pensar racionalmente, eu não tomaria essa decisão, Claro. provavelmente. Eu ia falar assim: "Não, eu não vou, sou tímido, o pessoal vai rir de mim, vai zoar, né, porque eu não falo bem, mas também porque eu tenho nanismo, enfim, não vou". E eu fui, mesmo assim. Eu acho que Deus, assim, só tocou no meu coração e eu com 9 anos não tinha essa sensibilidade ainda para entender que era Ele falando, mas simplesmente foi e graças a Deus foi. Mas foi algo que foi eu fui amadurecendo muito com com sair da minha zona de conforto, né, com esse negócio de: "Cara, agora eu vou me expor, mas eu vou me expor porque eu quero falar sobre a minha condição". Só que chegou um momento que eu falei assim: "Cara, não dá mais, agora eu não sei quem é o Gabriel fora do Somos Todos Gigantes". Eu tinha uns 13 anos e eu fiquei assim: "Cara, e agora?". A Parece sua que identidade, a né? minha identidade, exato. Parece que eu sou o Gabriel do Somos Todos Gigantes, fora do Somos Todos Gigantes, e dentro do Somos Todos Gigantes eu não lembro quem é o Gabriel de verdade, né. E eu falei com os meus pais, e eu decidi me afastar por 6 meses. Na época, assim, eu fui criado num lar cristão, assim, você sabe disso, mas eu nunca tive uma relação, assim, íntima com Deus até os meus 14, 15 anos. Então, na época, assim, eu lembro de, pô, começar a orar e discernir e tudo, e aos poucos eu fui voltando, entendendo que meu propósito não é ser um Gabriel dentro do Somos Todos Gigantes e um Gabriel fora do Somos Todos Gigantes. É conciliar o Gabriel de fora do Somos Todos Gigantes dentro do Somos Todos Gigantes. Porque eu era muito performático. Eu queria sempre mostrar que eu estava bem, que eu estava alegre, que eu não sentia dor nenhuma, que eu não sentia preconceito, que eu não me importava com os olhares, com os comentários das pessoas, porque eu queria passar essa imagem de que, ó, eu sou forte, eu sou, né, eu consigo passar por tudo isso. E é uma imagem que, primeiro, que é falsa para mim, mas Você segundo, não que é falsa consegue para as outras suportar pessoas. isso, né? Exato. É. É algo que eu não consigo suportar, fingir que eu tô bem. E para as outras pessoas é ruim, porque é muito difícil você, acho que é impossível você ficar Você vira um 100% super-herói tranquilo. que se distancia da Exato, realidade. porque as pessoas olham para mim e falam assim: "Ué, mas como ele é tão de boa com isso, né?". Sendo que, É um sofrimento. né, é um sofrimento para mim e eu não consigo, né, dissociar disso. Assim, hoje eu sou tranquilo com olhares, com comentários e Foi tudo. aprendendo a lidar. Fui aprendendo a lidar, mas não é algo que não me machuca. Claro. É algo que eu aprendi que não deve me derrubar, mas é algo que dói no meu coração e é algo que eu tento falar para as pessoas: "Ó, vai doer, vai machucar, mas não vai te derrubar, você não pode deixar te derrubar". E eu acho que a virada de chave veio quando eu entendi isso, quando eu entendi que o Gabriel de verdade, né, é o Gabriel, tem que ser o Gabriel de dentro do Somos Todos Gigantes também, e fez essa fusão e eu comecei a entender que o líder, ele na verdade não é um super-herói, ele é simplesmente uma pessoa, um cidadão Uhum. que resolveu assumir a responsabilidade de liderar. E o Paulo Júnior fala um negócio que foi a outra coisa que me trouxe essa virada de chave, que quando Deus coloca um problema para você, apresenta um problema para você, muito provavelmente você é parte da solução para ele. Uhum. Então, quando eu via as coisas acontecendo, assim, putz, isso aqui não tá legal, né? Eu via tudo que estava sendo tudo de errado na minha concepção, como Gabriel, mas como Claro. cristão também. E eu via que ninguém me movimentando, nada, né? Eu falava assim, cara, eu tenho que ser, né? E minha família criou Somos Todos Gigantes nesse entendimento, né? Se ninguém mais vai falar, nós Vocês vão vamos falar. falar. E hoje, assim, eu penso no futuro em ser político, também por conta disso. Eu vejo Claro. não só na questão do nanismo, mas no cenário político brasileiro, de modo geral, tanta gente comentando: "Ah, porque político não presta, político só rouba, é uma raça nojenta, não sei o quê". Mas beleza, mas eles E vão aí? continuar lá. E É. aí, o que que você vai fazer para Alguém vai mudar? sentar lá, né? Exato. Então assim, essa questão de você fazer parte da mudança que, né, da transformação, não que você quer que aconteça, mas que Deus quer que aconteça através de você,
é algo que me movimentou muito. E nisso, eu eu conheci o Resenha, que é o grupo de jovens lá de Goiânia, da sala do Alfa, que hoje reúne, assim, 100 jovens por semana. É de quarto? Quando que é? É, toda Quarta. quarta, 7 horas, você que é de Goiânia, jovem de 12 a Cola no 17 anos, resenha. cola no Resenha, lá no Instituto Total, lá no FOMOL. E aí eu entendi quem é Jesus. E eu entendi, a gente tem a pulseira, né, o que Jesus faria, e eu fui e levei isso como um lema, né, o Aham. que Jesus faria. Legal. E assim, minha fé foi sendo moldada e firmada, e cada vez mais eu fui entendendo meu propósito e minha identidade em Cristo. Então, acho que essa virada de chave ela aconteceu aos poucos, mas ela aconteceu em muitas. Demandou muita sensibilidade para o meu coração de entender os processos que Deus estava colocando e como eu ia abraçar eles, né? Como que eu ia participar deles para, de fato, cumprir a vontade de Deus para minha vida. Cara, que bênção, velho. Pra mim é um privilégio, uma graça poder encontrar com você de novo. Eu lembro que nesse inteirinho aí, a gente esteve junto lá no Araguaia, você estava mais Ó, quieto, uhum. pensando e se retirando nesse tempo. Mas fala, assim, alguns arrobas aí que a nossa turma pode deixar aqui na descrição do vídeo. Somos Todos Gigantes. Uhum. O Instituto, como chama? Instituto.nacional.nanismo, nanismo.brasil, que é o nosso movimento que é voltado mais para os adultos com nanismo. E é isso. Tem o meu também, Biel_Yamin, sigam lá. Mas de movimentos é isso. E a gente posta bastante, tá? A gente posta bastante toda semana. Tem pelo As menos um leis, post. né? Sempre que acontece alguma Sempre coisa. que acontece algum caso, ou então alguma curiosidade sobre o nanismo, alguma informação que a gente acha útil, né? Mas geralmente são de coisas que estão acontecendo no cenário atual. Cara, obrigado. Que é isso. Eu, caminhando para o fim, eu sempre deixo um desafio aqui, né? Eu falo que é uma coisa que nunca aconteceria, né? Mas, se todo mundo, cara, o mundo inteiro parasse no mesmo minuto, tivesse fuso horário, todo mundo ligasse o computador, a TV, o celular, o tablet, e aparecesse o Biel lá na cena. 2, 3 minutos, assim, o Biel sendo transmitido pro mundo inteiro, cara. Qual seria Que é a isso. mensagem? Você olhava pra câmera, ele foca em você, você o mundo tinha assistido, o mundo parou para ver o Biel. O que o Biel falaria pro mundo agora? Vamos lá. Ó. Cara, tem tanta coisa que eu falaria, mas eu acho que eu vou falar algo a- aquilo que minha mãe falou pra mim quando eu descobri que eu tinha nanismo. A gente pode ficar triste, mas a gente nunca pode ser triste. Então, assim, Deus nunca prometeu felicidade em todo momento e nunca prometeu uma vida fácil, mas Ele sempre prometeu alegria que vem pela manhã e que afasta esse choro que dura uma noite. Então, assim, que a gente possa se alegrar com tudo aquilo que Deus não só nos dá, né, nos entrega, não só bens, mas também palavras, mas com tudo aquilo que Ele é, com todo esse Pai de amor que Ele é, a gente pode se alegrar nisso, porque assim a gente vai se tornar cada vez mais filhos semelhantes a Cristo, que é o primogênito de muitos, e sendo filhos semelhantes a Cristo, a gente vai entender nosso propósito, nossa responsabilidade de olhar para os problemas e não buscar uma solução no mundo, mas buscar uma solução dentro de nós. Porque todo problema, de fato, que Deus coloca na sua vida, você já tem uma parte da solução. Você é uma parte da transformação. E que a gente possa, de fato, ser essa transformação, se permitir ser usado por Deus para transformar aquilo que Ele quer transformar através de nós, que a gente não busque performar, que a gente não busque receber os créditos por conta disso. Eu não sou o Gabriel do Somos Todos Gigantes que transformou o cenário de nanismo, mas Deus transformou o cenário do nanismo através do Gabriel do Somos Todos Gigantes.
e que a gente possa cada vez mais viver a nossa história como protagonistas e sair daquele lugar que é muito confortável e que é muito fácil de estar, que é o lugar de vítima, que é o lugar de coitadinho, que é o lugar que eu não preciso fazer nada porque o mundo está conspirando contra mim, eu não fiz nada de errado, eu sou um coitado, meu Deus, o que eu faço? Vamos sair desse lugar e passar para esse lugar de protagonista, porque a nossa história, a história que Deus já escreveu pra gente, ela depende de uma decisão nossa, que é de assinar o nosso nome junto com o nome de Deus nessa autoria da história, ou de simplesmente deixar esse livro para lá e focar em escrever o nosso próprio livro. E te contar uma coisa, a gente não sabe escrever não, viu? Deus é muito melhor escritor do que a gente. Então, o que eu deixo para vocês, que eu deixaria, né? Se todo mundo, Ó, se o mundo inteiro estiver... Vai que chega, né? Não menospreza os pequenos É começos. isso aí. Mas seriam essas três coisas. Primeiro, se alegrem, porque sempre tem coisa para se alegrar. Segundo, sejam ousados para serem a transformação dos problemas que Deus coloca na vida de vocês. E terceiro, que provavelmente é o mais importante de tudo. Se permita viver a história que Deus escreveu para você, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável o tempo todo. Então ele tem com certeza a melhor história, a história mais linda para cada um. Mas a gente precisa se permitir viver isso, e isso parte de uma decisão. Então é isso. Eu acho que isso foi o que moveu minha vida e o que me trouxe a esse lugar hoje. É um lugar de líder, mas também de filho, de consciência como líder, mas consciência como filho. E é algo que com certeza me tirou da zona de conforto, mas me tirou para um lugar muito melhor e continua me tirando para lugares muito melhores do que eu poderia sonhar ou imaginar. Então é isso. Valeu, cara. Quase chorando aqui, ó. Que isso. Tá entendendo? O pessoal também aqui. Tá injusto terminar falando alguma coisa, Biel. Mas é isso, eu queria que as pessoas não conhecessem apenas você pelo movimento, mas você pelo seu coração, de tudo que Deus tem gerado em você e através de você. Eu fui um cara muito afetado pelo teu ministério e eu louvo a Deus pela tua casa. Então liguei lá, mandei mensagem pro seu pai, repartindo minha alegria com ele por você estar aqui. E é o seguinte, cara, claro que é só um presente para você lembrar. Imagino que você gosta de café. Se você não gosta tanto, você vai ter que gostar, porque aqui é obrigatório gostar de café. Não, E eu quero te deixar esse presente que eu fiz assim. O pessoal tá querendo comprar, tô em dúvida. Porque eu quero mesmo é presentear aqueles amigos que sentam aqui. Então é o seguinte, isso aqui é uma canequinha pra você. Você guarda lá com a logo do Proposições. Isso aí, cara, isso aí. Chique demais. Mantém um café aí, ó, 2 minutos, porque é o tempo pra você tomar. Mas água gelada também. Fica muito tempo. Isso aí é um brinde que a gente está oferecendo mesmo em parceria com o irmão aqui da nossa comunidade. Tem para aqueles que querem conhecer, chama Infinito Brindes. O Vitão tem abençoado a nossa vida aqui na igreja com uma série de fatores. E eu escolhi assim canequinha que eu achava mais bacana, que tem a ver com a comunhão, porque café geralmente não se toma sozinho, né? Tipo igual vinho, aquela coisa que precisa da mesa, precisa da comunhão. Eu quero aproveitar, Gabriel, esse outro Gabriel, que está atrás das câmeras, e agradecer também, porque hoje, Biel, você vai comer o melhor hambúrguer da sua vida. Você sabe que em Goiânia, aquela coisa do dog lá, como que se chama mesmo? Pit dog. O pit dog lá é gostoso. Mas nós estamos hoje aqui sendo abençoados pelo nosso irmão e assim, ele fez um favor de mandar um hambúrguer aqui. Então você que é do ABC, mesmo que é de São Paulo, você tem que fazer um favor para a sua experiência gastronômica e comer pelo menos uma vez na sua vida no hambúrguer que a gente vai deixar aqui na descrição, todas as redes sociais. Eu quero agradecer demais ao Gustavo por ter oferecido isso pra gente. Então vai ser uma mesa de banquete aqui que a gente vai ter agora. Então também agradecer os irmãos que estão servindo a gente. Você vê que não é fácil fazer um programa, você tem que ter uma turma, mobilizar, fazer acontecer. Então eu sempre vou agradecer os irmãos que estão aqui servindo, se responsabilizando. Isso aqui não é meu, isso aqui é nosso. Então, e agradecer aqueles que estão fazendo isso acontecer. Então, por favor, você que está assistindo aí,
primeira coisa, você vai lá, segue o Biel, ele é bem ativo lá nas redes, de vez em quando ele comenta lá, ele vai fazer o favor de te responder, você pergunta o que você quiser, mas antes disso, você vai lá no Somos Todos Gigantes, porque provavelmente a sua pergunta já tenha sido feita por alguém, beleza? Então, segue a gente nas nossas redes sociais, curte demais esse vídeo, depois vai lá na página dos recortes, vai lá no nosso canal dos recortes, e faz com que essa mensagem, não apenas da questão do nanismo, mas essencialmente o que o Gabrielzinho está carregando aqui, de você fazer como ele, como eu tenho tentado, assumir as nossas responsabilidades. Eu te vejo aqui, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, às 9 horas. Fiquem na paz, sejamos uma bênção. Um abraço e valeu, meu amigo Gabriel. Deus abençoe, irmão. Valeu. Valeu. Um abraço. Abraço, gente.